Irmãos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Agradecido a Deus neste dia especial, onde comemora-se o Dia dos Pais. Nossa gratidão a Deus pelo fôlego de vida. Nossos parabéns a todos os pais que aqui presentes na manhã de hoje, para que nós juntos estudemos a palavra do Senhor e sejamos edificados para que nós construamos princípios bem saudáveis na nossa vida, esses princípios de fé, e lutemos contra o que estudaremos nesta manhã, que é a desconstrução da masculinidade bíblica. Não sei se os homens estão com medo hoje, estão todos sentados lá para trás. Tá, Guilherme foi sentar lá do lado da irmã Diana, né, Guilherme? Eu sei. Mas o microfone chega aí, não chega? Os homens da minha direita, isso. Bom era que todo mundo tivesse aqui, ó, sentado do lado esquerdo aqui. Bom, eu acho que o assunto hoje preciso ser bem
sofrido. Amigos, a gente dizia assim, acho mesmo. Masculina, mas esse prefixo des que está aí, ou de separação, então é uma negação da construção dos valores bíblicos, uma negação dos valores da palavra de Deus. Por isso é uma desconstrução, uma negação àquilo que é construído pelo próprio Deus. Então eles colocou de diferença entre homem e mulher. Bom, então isso já começa a gente entender que é muito sério e que a igreja precisa estar bem preparada no seu sentido apologético, numa defesa da fé e defender os princípios da sua vida de fé, dizendo que isto é uma prática condenável diante de Deus, de que isto é reprovável diante de Deus. O texto de Romanos, capítulo 1, ele mostra essa desconstrução da masculinidade. Vocês vão ver lá essa descrição
em relação à perversidade do homem, eles mudaram o sentido natural, homem com homem, mulher com mulher. Então ali está uma desconstrução que está escrita neste capítulo 1 de Romanos. Só que o texto encerra dizendo que os que cometem tais coisas, eles receberão a sentença e o juízo de Deus, porque esta geração, ela está pior do que Sodoma e Gomorra. Se Sodoma e Gomorra, isso já o próprio Salvador comentou, que se Sodoma e Gomorra tivessem operado os sinais que foram operados em Cafarnaum, em Betsaida e em Corazim, há muitos que eles teriam se convertido com saco e cinza. Bom, se Cafarnaum, ele rejeitou o que Jesus queria fazer, os seus ensinos, os seus milagres, e até Sodoma e Gomorra se converteria, a fala do nosso Salvador, que é uma verdade. Imagine, irmãos, o que se diria dessa sociedade. Se em Cafarnaum rejeitou, o que se percebe hoje é que há uma rejeição desses valores bíblicos. Os homens, eles negam a verdade, eles se opõem contra Deus. Então, esse prefixo como negação das verdades, dos valores. E aí a gente começa a tratar algumas coisas que também é importante. Eu estou fazendo aqui a introdução, volto a falar com vocês. Bom, existem modelos de desconstrução bíblica. Este é um princípio, um modelo mundano, em que a gente percebe isso com facilidade. Nós vamos tratar isso nos tópicos que virão à frente, mas eu poderia dizer para vocês, bom, vocês vão ver que a mídia propaga essa desconstrução, ela faz essa negação desses valores bíblicos, e a gente percebe isso, de forma descarada. Tá? Estou usando um termo talvez bem estranho para vocês, mas é descaradamente mesmo, abertamente. Eu estava vindo no carro agora com a minha esposa, aí ela falou, que isso aqui? E o que é isso? Aí ela mostrou uma propaganda da Natura, a Natura fazendo uma apologia, uma propaganda, um modelo de 2 homens, com 2 meninos no colo, e dando parabéns para o Dia dos Pais. Tá? E assim vai uma série de empresas fazendo essa desconstrução. Você olha para a mídia, e me permita falar bem abertamente, mas ela é a cabeça disso tudo, mas a gente está falando da grande mídia, mas olha para a Rede Globo. Como é que a Rede Globo faz esse processo de desconstrução de forma descarada? E aí a gente tem esse modelo de desconstrução dentro da nossa casa. Penso que os crentes não deveriam estar colocando os olhos nessas coisas. Penso que a gente não deveria estar curtindo, tá? Eu não sei nem se existe ainda, porque eu não paro para ver esse tipo de coisa ainda. Existe aquela Malhação ainda? Continua essa novela? Eu acho que é uma novela, não é? Tem Malhação ainda? Fico com medo de responder, não, eu só estou perguntando se tem. Se você falar que tem, tem não? Acabou, né? Mas quem já presenciou, já estou até com medo de responder, pensando que é a pergunta ainda não é essa, tá? Mas vocês sabem a apologia que essa novela fazia, colocando jovens, e aonde a desconstrução do princípio bíblico fazia parte de Malhação. E os adolescentes vieram com formação, olhando que isto é um mundo comum. Aí isso está nas escolas, isso foi para as nossas faculdades, os nossos filhos estão lá. Aí aonde que a gente deveria acompanhar isso? A gente
passa os olhos. Me permita dizer, vou dar nome, tá, irmãos? Mas não é só eles. PT, um trabalho onde faz apologia à desconstrução da família. Outros partidos aí, para a gente não falar só PT, aquele do Jean Willis, PSOL, tá? E vai uma série de entidades, partidos, que vão desconstruindo os princípios que norteiam a nossa vida. E se não tomar cuidado, os crentes sem conhecimento de Deus e da sua palavra não conseguem fazer apologia, defender a sua fé. Então, isto é gravíssimo. Nós estamos percebendo um momento muito difícil da história da igreja, em que os pais precisam tomar muito cuidado. Eu estou falando dentro de um princípio da educação familiar. Agora, imagine educar filhos aonde tem dois barbados dentro de casa. Um é pai e o outro aqui é pai também, tá? E aí, essa desconstrução se torna natural na nossa sociedade. Aí o termo, quando a igreja faz uma defesa da sua fé, eles dizem que nós somos homofóbicos, porque não pode nem falar. E aí estão privando a igreja, estão fazendo censura contra a igreja, estão tentando limitar a igreja, como se a igreja não pudesse fazer apologia, defesa da sua fé. E tudo que se fala é preconceito. Se você defender a sua fé, você é preconceituoso. E nós vamos com uma série de coisas que cria muito problema na nossa sociedade. Por isso que a sociedade está desta maneira, podre, apodrecendo cada dia mais, e a igreja, que é o sal da terra, e só não está pior este mundo porque a igreja está aqui, porque senão isso estava muito pior. Imagine quando isso chegar nos dias da grande tribulação. Então eu acho que precisa haver uma dedicação maior da igreja, conhecer Deus, conhecer a sua palavra, se preparar para tempos cada vez mais difíceis, porque a gente está sendo censurado cada dia. Está sendo gravado, mas eu estou fazendo defesa da nossa fé, e aí se percebe que as autoridades de nossa nação, eles estão legislando em favor dessas causas, tá? A legislação vai amparando isso, e nós vamos ficando censurado e cada vez mais sendo limitados. Bom, na lição de hoje é uma desconstrução à masculinidade. Então a gente aprendeu o termo sobre desconstrução, agora o outro termo que a gente precisa aprender é sobre masculinidade. O que na verdade é a masculinidade? Porque é uma desconstrução à masculinidade bíblica. Existe masculinidade dentro de um princípio, um padrão humano, mas nós estamos falando de uma masculinidade bíblica. Como é que Deus, ele criou o homem? Como é que Deus, ele estabeleceu o homem? Bom, dentro da questão da masculinidade, a gente entende que a masculinidade é aquilo que é próprio do homem, que é natural do homem, de ser macho. Criou o homem. Bom, dentro da masculinidade, a gente tem, na verdade prática, uma definição do que é a masculinidade. Estou chegando na pergunta, tá bom? E as perguntas vão para as mulheres primeiro, tá? Dentro da masculinidade está definido que o homem, ele foi criado, tá? Foi Deus quem criou, e isso é inerente do homem, isso é próprio do homem, não, isso não muda, tá?
e a gente vai dizer o que não é masculinidade e o que é masculinidade. Bom, a masculinidade, a verdade prática diz que Deus criou este homem com qualidades que expressam, olha o tripé, virilidade, responsabilidade e liderança. Então isso aqui é o tripé da masculinidade. Homem, ele tem esse princípio de vida. É próprio dele virilidade, que é o conjunto de características físicas e sexuais, né, próprias do homem. Nós vamos tratar de responsabilidade. Bom, todo mundo sabe o que é responsabilidade, né? E todo mundo sabe o que é liderança. Bom, se Deus ele criou o homem com esse tripé que identifica ele e que é diferente daquilo que Deus estabeleceu para a mulher, o homem tem esse tripé. A mulher tem outras características diferentes do que Deus estabeleceu para o homem. Pergunta para as mulheres. Deixa aí o microfone ali perto, porque elas vão falar. Eu fiz uma introdução para que vocês possam responder para mim. Primeiro quem não cumpre esse tripé daquilo que Deus estabeleceu, do que Deus formou, a criação de Deus, isso já é muito grave quando alguém não possui esse tripé, o que é natural para o homem. Então a pergunta para as mulheres é o seguinte: vocês estão encontrando isso com naturalidade nesse tempo que nós estamos vivendo? A falta desse tripé nos homens, virilidade, responsabilidade e liderança. Então, a oportunidade agora de vocês, só pega leve, irmãs, porque é dia dos pais hoje, tá bom? Mas vocês podem responder. Uma mãozinha para poder... A irmã vai responder. Então, não machuca muitos homens não, tá bom? Todos nós. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Eu acho que a gente deveria ver isso sim, né? Principalmente entre nós, servos de Deus. Mas, para não machucar muito, como o pastor falou, vamos olhar para o mundo, né? A gente vê que não, né? A gente vê que não. Responsabilidade, questão de liderança. Quantas pessoas têm? Eu vou falar pela minha vida, vou falar por mim, que aí eu não coloco outras pessoas no meio. Eu tive que ser homem, o homem e a mulher da casa. E isso é complicado, porque se é o casal, cada um tem sua parte, cada um tem que fazer a sua parte. E aí, quando você sozinha, a mulher sozinha faz isso, quando chega na fase adulta dos filhos, tem uma certa complicidade. Por quê? Porque os filhos são acostumados a viver sem o pai, entendeu? E aí, quando chega na fase adulta, elas têm, as meninas ou os meninos, são muito tratados pela mãe, não tem aquela presença do pai, o pai falando, dando conselho, né? Ó, filho, não é assim, você tem que tratar a sua mãe assim e tal, aquela coisa toda. Aí, quando chega na fase adulta, não quer ajudar dentro de casa, entendeu? As meninas não querem ser submissas ao marido. Por quê? Porque a mãe teve que ser pai e mãe ao mesmo tempo, e aí ela não sabia como agir, como fazer, como é que eu vou ser o homem, como é que eu vou dar conselho. E aí chega num momento que as coisas ficam complicadas. Então, isso já existia? Já existia. Eu vivi isso no passado. E hoje existe sim, até no meio cristão existe. Porque tudo que a criança fala, mãe, eu posso ir em tal lugar? Vê com seu pai. Pai, eu posso ir em tal lugar? Vê com sua mãe. Aí complica. Além de confundir a cabeça da criança, aí fica aquele jogo de empurra, de responsabilidade. O homem não tem a sua liderança. Não, eu falei que não é não. A mãe fica na dela. A mãe falou, não, não é não. O pai fica na dele. Então, tem isso sim, irmãos. Os irmãos há de convir que tem. Eu creio que tem. Pega leve.
pegando leve, estou pegando leve. A senhora ainda está comedida ainda, né? Bom, irmãos. Tá, obrigado, Dejaí. Dejaí está fazendo aqui um comentário, porque eu não lembrei a data. Ele está dizendo que essa parada aí do orgulho gay começa em 1970. Então a gente... Muito obrigado, tá, Dejaí? Então a gente percebe, irmã Eusinéia, que isso se estende aí por um longo tempo para a gente poder tratar esses assuntos, porque eles são muito graves. Normalmente, os homens têm uma concepção em torno da masculinidade, tratando apenas um desses tripés, e ainda de forma equivocada. O homem fala muito da sua virilidade. O homem gosta de falar sobre isso, né? Não, porque eu tenho virilidade. E às vezes não sabe nem o que é virilidade. Vocês sabem que dentro desse tripé, a virilidade faz parte aí de como o homem foi criado. Virilidade, responsabilidade e liderança. Porém, essa virilidade tem a ver com coragem, tem a ver com força, tem a ver com potência, que está ligado também às questões sexuais. E aí o homem enaltece só a sua virilidade, porque é próprio do homem a coragem, é próprio do homem a força, é próprio do homem as questões baseado na vida sexual. Aí o homem entende que virilidade é só aspecto sexual, tá? E aí ele prima muito pela virilidade, ele enaltece muito a virilidade, e ele esquece daquilo que é composto o homem, de responsabilidade e liderança. Ele enaltece a virilidade, esquece da liderança. Ele enaltece a virilidade, esquece da responsabilidade. Aí problemas que nós temos, um problema de funcionalidade desta casa, de funcionalidade deste lar, porque não tem liderança dentro da casa. Aí agora eu me volto aqui para os homens, de forma muito pacífica com vocês, tá bom? Mas a verdade é que as mulheres amam mais a liderança, a responsabilidade, do que a virilidade. As mulheres, irmãos, elas não estão para bater palma em força do homem, em corpo do homem. É claro que ela considera, mas o homem está enaltecendo a virilidade em detrimento da liderança e em detrimento da responsabilidade. Aí os problemas dentro de casa, diversos, tá? E aí essa desconstrução está na nossa sociedade, está no mundo aí. O mundo vai propagando essa desconstrução. A gente pode falar hoje, irmãos, como é que as coisas vão andando. Eu vou voltar para o assunto aqui. Bom, vocês sabem que os termos que vão sendo utilizados hoje, a gente até desconhece como é que esses termos foram sendo colocados, porque as coisas vão mudando de forma tão acelerada que o pessoal nem conhece os termos que estão sendo utilizados. Eu comecei lá atrás, quando se falava de ficar no armário. Agora, os termos que vão sendo falados, ideologia de gênero, não binário, tá? Que é isso, não binário? Tá? Que a pessoa não se identifica com sexo algum, nem como masculino e nem como feminino. Aí a pessoa é neutro. Aí depois, quando ele crescer, se ele quiser se identificar com o sexo binário, ele se identifica. Mas essa desconstrução está na nossa sociedade. Quem já ouviu anos atrás aí sobre essa questão não binário? Tá? Você é o quê? Falou assim, eu sou não binário. Não binário? Você precisa olhar o dicionário para ver o que é isso, não binário. Aí se você vê lá, não binário é o que não se identifica com sexo nenhum. E isso está aí, nos projetos de leis, a mídia defendendo esse tipo de coisa,
está propagando isso dentro da nossa casa, nas novelas, e em tudo vai aí como forma natural. E parece que nós, irmãos, somos retrógrados, de que o que nós ensinamos, o que nós pregamos, nós estamos atrasados. Então vamos tratar aqui sobre masculinidade. Bom, a pergunta para as irmãs, então, existe isso? Sim, existe. Agora a pergunta mais apertada, por favor, eu acho que vocês só balançam a cabeça, tá bom? Não precisa pegar o microfone na mão, porque vai ficar estreito isso aqui para os homens, tá? E por favor, ninguém chateado com o pastor, porque semana passada as irmãs apanharam aqui com força. Fiquei com dó de vocês, tá? E hoje eu estou tratando com eles agora, porque apanha para lá, apanha para cá e apanha todo mundo, tá? E a gente aprende e a gente cresce. Bom, isso é comum que vocês estão falando, está acontecendo, a irmã Ziné respondeu. Essa desconstrução, ela também, o que me parece, que ela vem sorrateiramente acontecendo dentro das nossas igrejas. A pergunta é, dentro de família, esse tripé, que é virilidade, responsabilidade e liderança, está bem firmado dentro da nossa casa? É assim que a gente está olhando, é assim que as irmãs estão olhando para os homens dentro de casa? Uma liderança dentro de casa. Ei, meu marido é uma liderança dentro de casa. Meu marido, ele tem responsabilidade. Meu marido só tem virilidade, só força, só potência. Ele enaltece o sexo, tá? Ele só fala de vida sexual, como virilidade fosse apenas isso. Eu estou olhando para cá, irmãos, eles estão com a cara de tristinho, irmãos. Então, assim, uma cara assim de chateadinho, entendeu? Como é que é, irmão Edson? Estão preocupados com a pergunta. E ainda nem chegou na pergunta de vocês, vai ser mais para o meio, tá? Então, pergunta para vocês. Dentro de casa, isso está funcionando bem, esse tripé? Só assim, ó. Só assim, ó. Ou assim, tá? Sim? Não? Vocês estão poupando os maridos. Porque quando vai para o encontro de casais, é bem assim, ó. Viu, ó? Isso é com você. Isso aqui, ó, é por causa de você. Tá bom? Tá vendo? Você prestou atenção? Você devia fazer isso aí. E aí a gente tem esses problemas. Bom, eu sei que é muito difícil fazer essas perguntas para a gente responder, até para a gente não comprometer e nem tampouco tratar a nossa família. Como é que a gente responde isso, irmãos? A gente responde isso com base bíblica, a gente responde isso com princípio bíblico. Qual é o princípio bíblico? Eu vou perguntar agora, vocês vão poder responder de forma muito clara. Seja isso no mundo, claro que de forma acentuada, grosseira e inadequada, horrível, isso acontece lá, mas isso também não quer dizer que nós não temos esses problemas no nosso meio, dessa falta do tripé dentro de algumas famílias, tá? Bom, a mulher gosta de ser liderada, isso é princípio da mulher, Deus dotou a mulher com este princípio. A mulher se sente protegida com a liderança do homem. Vocês vão ver no primeiro ponto, eu estou passando pela lição, vocês vão ver que Deus, dentro das características masculinas, Deus criou de uma constituição biológica. Essa constituição biológica, o homem é criado para cultivar e guardar, ou seja, ele é provedor e protetor da mulher e do lar. Então, este princípio está inserido no homem. Agora, para vocês responderem, fica fácil para vocês comentarem dentro dos princípios bíblicos. Vocês
não vão negar de que estas coisas, nós temos tido muito problema com relação a esse tripé do que Deus estabeleceu. Bom, a falta da liderança, a falta da responsabilidade, o homem não consegue cuidar da sua casa, manter os compromissos da casa, as responsabilidades que deveriam ser inerentes do homem estão sendo deixadas de lado, o homem vem se fragilizando, perdendo, não por causa da mulher, mas por causa dele mesmo, a sua liderança, o seu controle sobre aspectos de governo que é próprio do homem, tá? Essa coisa estabelecida, poder que o homem gosta, isso é próprio do homem, tá? Isso não muda no homem, isso é próprio do homem. Agora não estou falando de poder dentro de princípio da vaidade. Eu estou falando que o homem nasceu com este instinto de liderança. É Deus que dotou isso no homem. Aí, quando isso não acontece dentro da casa, essa casa vai se fragilizar, vai haver problemas dentro do lar, e o papel da mulher vai aparecer mais do que do homem. Moral da história, esse lar tem sérios problemas. Porque um lar onde a mulher governa, este lar tem tendência de ter problemas. Porque Deus não dotou o homem, a mulher, melhor dizendo, desta liderança. É o homem que é criado. Bom, a gente não pode entrar no mérito do assunto, tem casos que a mulher lidera, e graças a Deus que a mulher lidera, não estou desfazendo a fala, mas existe circunstância, porque ainda bem que ela está liderando. Porque se deixar na mão dele, meu Deus, esse lar, ele está acabado, ele está destruído. E aí a mulher acaba assumindo um papel, mas que dentro de um princípio, irmãos, estabelecido por Deus, não é esse o princípio que deva ser estabelecido para uma mulher. Tá? Isso é para o homem. Bom, vocês entendem, irmãos, de que Deus, Ele entregou a liderança para o homem, irmãos? Sim ou não? Sim. E que os papéis que ele deva exercer com responsabilidade, com virilidade, a responsabilidade que deveria ser próprio do homem. Isso, a gente tem percebido essa fragilidade dentro de nossas igrejas? Sim ou não, irmão? Me perdoe aqui em falar, mas eu acho que cabe também aqui uma fala. Essa questão de pastora nas igrejas, irmãos, isso tem muito a ver com a falta da liderança dos homens. Nunca tivemos tanto na história das Assembleias de Deus, tá, essa questão de pastora. E aí, se disser isso, tomar cuidado que agora eu vou para o lado feminino, tá? Se não tomar cuidado, a minha fala, ela acaba sendo compreendida como machista, tá? Mas essa é uma verdade. Essa história de pastora começa a acontecer a partir da falta da liderança do homem. Começa a faltar liderança do homem nas igrejas, e aí aparece o papel. A mulher, normalmente, ela é muito mais de devoção, a mulher se apresenta muito mais em prestação de serviço, o homem muito mais no poder, na honraria que ele quer comandar, e aí esse aspecto da falta da liderança, essa questão da masculinidade, ela tem problemas que a gente está tratando, que a gente vai chegar lá ainda, não só na questão da homossexualidade, mas tem esse tripé aqui que é importante que a gente pare aqui um tempo para tratar sobre isso. Então, quais são os problemas dentro da nossa igreja? Nunca, irmãos, se percebeu tanta mulher mandando dentro de igreja quanto nos nossos dias, tá? Assustaram? É verdade ou é mentira isso do pastor? Tá?
Mas por que as mulheres estão aparecendo tanto dentro da igreja no que diz respeito a comando? Ora, falta do papel do homem. O homem, com a falta da sua responsabilidade, com a falta da sua liderança, desencadeando a mulher tendo que vir à frente. E aí, ela manda dentro da igreja, pastora, e ela chega dentro de casa, como é que é isso? Lá é ele que manda, e às vezes ela continua mandando lá dentro de casa. Como é que Deus fez, irmãos, esse estabelecimento? Cada um com papéis diferentes, irmãos. Eles são iguais, estabelecidos por Deus, mas com papéis diferentes. Isso precisa ser compreendido. A mulher conhecendo o seu papel e o homem conhecendo o seu papel. E aí a gente entende que a gente pode viver um princípio saudável, uma construção bíblica, e a gente entender como é que o mundo está fazendo essa desconstrução da masculinidade bíblica. Bom, vamos para o nosso primeiro ponto. O primeiro ponto trata sobre a masculinidade bíblica, onde tratamos a criação divina do ser humano. Segundo subtópico, característica da masculinidade. E o terceiro tópico, a liderança masculina. Bom, dentro deste primeiro tópico, a gente vai perceber o processo da criação de Deus. A gente precisa ver que Deus criou macho e fêmea. Tá? Foi Deus quem criou, estabeleceu diferenças entre o homem e a mulher. Bom, vocês vão ver que estas características masculinas, porque estamos tratando de criação divina, e dentro desta criação, vocês vão ver uma constituição biológica do homem, tá? Vocês vão ver que o homem é criado completamente na sua estrutura diferente da mulher. Os hormônios dos homens diferentes das mulheres, chamado do homem a testosterona, que é próprio do homem, e o que é próprio da mulher, me fugiu o nome aqui, estrogênio, é isso mesmo? É estrogênio, né? O hormônio feminino, tá? Progesterona, obrigado. Então vocês vão perceber que esse hormônio feminino faz diferenciação do homem. Por exemplo, esse hormônio feminino normalmente faz com que ela tenha seios, normalmente não nasce pelos, tá? Isso é próprio da mulher. A testosterona do homem, vocês vão ver, porque o homem não nasce barba, vocês vão perceber que a voz do homem é mais grossa. Isso tem a ver com essas diferenças. E isto é um princípio estabelecido por Deus. O que é próprio do homem, a sua masculinidade, quando Deus cria e coloca essa diferenciação, a gente percebe, né, o comportamento do homem é diferente, e dentro desta diferenciação da masculinidade, é importante que a gente veja que os papéis, embora sejam diferentes, a gente precisa perceber algumas coisas que não é próprio da masculinidade. Por exemplo, não posso falar de masculinidade de um homem arrogante, bruto. Isso não tem a ver com masculinidade. Isso tem a ver com ignorância, tá? Masculinidade não é brutalidade. Masculinidade não é arrogância. Não é gritaria. O homem pode ter governo, ter comando, mas o que é próprio do homem é essa liderança, esse princípio que estamos tratando de responsabilidade, de virilidade, que tem a ver com aspectos sexuais e tem a ver com força.
tá? Essas coisas vão criando diferenciação. Os papéis precisam ser compreendidos, e foi Deus quem estabeleceu. Bom, a gente tratou sobre essas diferenças hormonais, então, que dá diferença na voz, diferença até no rosto. O hormônio feminino mostra a diferença do rosto. Bom, o rosto feminino normalmente é um rosto mais delicado, tá? O rosto do homem, normalmente, aquele queixo fino, com exceção quando às vezes é cearense, né? E aí aparece esse rosto redondo. Mas aí vocês vão perceber que essa diferenciação está na voz, está no rosto, que tem a ver com esses hormônios. E aí a gente vai chegar ao princípio, né? Lá no último parágrafo, o comentarista pastor Douglas Batista coloca: ressalta-se que a masculinidade bíblica enaltece o amor e o cuidado com em relação à mulher, e que o machismo a inferioriza. Bom, então a gente está percebendo que o machismo inferioriza a mulher. Lembrando que o homem e a mulher, neste princípio, eles são seres iguais, com papéis diferentes. O papel que cada um vai desenvolver vai mostrar a sua masculinidade e vai mostrar a feminilidade, né, da mulher. Bom, compreendendo isso, a gente chega a um parecer de que os conflitos podem ser diminuídos nesta relação homem e mulher, nessa relação em funcionalidade do lar, quando seus papéis são compreendidos e quando seus papéis eles são assumidos. Porque a mulher não pode assumir o papel do homem, nem tampouco o homem assumir o papel da mulher. E aí a gente teria sérios problemas dentro desta casa. O comentarista continua dizendo: o amor e o cuidado em relação à mulher, e que o machismo a inferioriza e a desonra. Nesse aspecto, a Bíblia ensina o homem a honrar a mulher com toda a dignidade. Então, este papel de característica da masculinidade, ele não inferioriza a mulher, ele não desonra a mulher, ele enaltece a mulher. Até porque a Bíblia enaltece a mulher, o papel da mulher. E o homem cumpre esse tripé que está na nossa verdade prática, que eu estou relembrando a vocês, dentro de sua responsabilidade, da sua virilidade e dentro da sua liderança, faz com que haja uma funcionalidade desta casa e faz com que o homem trabalhe em favor da mulher. No nosso terceiro subtópico, fala sobre a liderança masculina. Alguém quer falar alguma coisa? Não, né? Parece que eu vi alguém querendo falar. A irmã Milka vai dar o microfone e ela vai falar. Cuidado com o que você vai falar aqui hoje, tá? Pai do Senhor, irmãos, o problema não é o tripé, o problema são os papéis, nas definições dos papéis. Eu acho que é aí que fica difícil, porque quando cada um não exercita, não cumpre, aí a situação, aí que há a desconstrução, vamos dizer. O entendeu? tripé é benéfico. Quando não há cumprimento do tripé... Aí a situação complica verdade. Na família. Quer falar do seu marido, não, né? Nem sonho em falar. Eles estão doidos que você fale, tá, amor? Doidos que você fale, tá? Mas a mulher aprende em silêncio em casa, né? Sair bem. Terceiro, alguém mais fez um sinalzinho? Microfone aqui perto. Fica com o microfone aqui perto das mulheres, que elas estão inspiradas. Pai do Senhor para os irmãos. Amém. Mas hoje em dia, pastor, dentro dos lares, hoje, como a mulher ganhou espaço no mercado de trabalho, então tem mulher que ela ganha até mais do que o homem. E isso causa uma dissensão dentro de casa, porque o homem, como ele é machista, ele é o homem, o provedor,
ele acha que o que ele ganha não provém à casa. Então, ele deixa aquilo nas costas da mulher. Ah, você ganha mais, então você se assume. Então, ele esquece esse tripé dele aí, que é ter responsabilidade dentro do lar, independente da mulher ganhar mais ou menos do que ele. Que a mulher está do lado do homem é para ajudar, é para somar, não para deixar tudo em cima dela. E tem homem que, como ele é machista, ele não aceita a mulher crescer mais do que ele dentro de casa. Ele não aceita a mulher desenvolver dentro de casa. Tem homem que é assim. Infelizmente, no meio da minha família, eu vejo muito homem assim, que deixa de cumprir sua responsabilidade porque a mulher está crescendo, a mulher passou na faculdade, a mulher hoje tem uma profissão melhor. Então, deixa de ajudar, de apoiar, e acaba o casamento, acaba acabando por causa da ignorância do homem e desse machista, né? Que eles não deixam esse machismo de lado. O homem cristão, ele tem que passar a compreender aquele espaço que a mulher conquistou, mas dentro do respeito e da responsabilidade dentro de casa, né? É verdade. São realidades que a gente tem vivido. Quem dera se todas as mulheres ganhassem mais do que os homens, né? Os maridos estão aqui, tudo feliz da vida, e seria uma vitória. Pastor, olha só, o texto aqui Inspirou, tá vendo? que está aí na revista, né? De 1 de Pedro. Eu acho que assim, daria até um estudo esse texto, com bastante tempo. Diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Aí já inspira, né? Com discernimento. Isso aí também. E tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Outra situação. Tratai-a com dignidade. Outra situação. Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Eu acho que a gente pode pensar nisso, enquanto família, que a Bíblia ensina para todo mundo. É só a gente ficar no lugar. A questão que eu falei dos papéis, né? Se cada um exercer o seu papel, eu acho que vai dar tudo certo. Está correto, está correto. Lembrando de que a gravidade deste momento que nós chamamos de tempos trabalhosos, a mulher se fez necessário para ir ao mercado de trabalho. A gente está vivendo dias difíceis, acho que ninguém pode negar a importância da mulher no trabalho, só que se o homem pudesse, porque eu acho que por diversos fatores, eu sou a favor da mulher em casa, eu gostaria, se eu tivesse condições, e que a mulher estivesse exclusivamente dentro de casa, tá? Por mais que a mulher diga que é trabalhoso, é muito serviço, mas tem também uma propensão das mulheres de também não ficar tão dependente do marido. E aí a mulher sai para o mercado de trabalho. Isso precisa ser tratado com maturidade, com compreensão. A mulher precisa conhecer a sua própria estrutura, os seus valores, os princípios. Tem muita mulher que saiu para o mercado de trabalho, criou problema dentro da família. Existe uma gama, uma série de história de prejuízos familiares por causa de mulheres no mercado de trabalho, problema com os filhos, a babá dos filhos ficou televisão, e foi aí para uma série de problemas que aconteceram, tá? Falta da unidade, falta do entendimento, mas a gente também não pode negar, e a gente não pode fechar os olhos, da mulher no trabalho. Qual é o problema da mulher no trabalho? Tá? A falta da confiança do homem na mulher? Ora, irmãos, eu acho que eu posso conviver com a minha esposa e ter a confiança nela no mercado de trabalho, porque eu conheço a minha esposa, tá? Eu tenho confiança nela. Então, a gente tem problemas de todos os lados, como é que resolve isso, mas deixar de compreender essa necessidade e ter esse machismo, eu acho que é completamente inadequado. Agora, se eu, estou falando por mim, pudesse
dizer que minha mulher deveria ficar em casa, eu desde quando casei com ela, eu falo isso com ela, tá? Já vão 29 anos, estou indo para 30 anos de casado, e essas coisas aconteceram. Minha esposa sempre foi acostumada, desde solteira, a trabalhar, e esteve trabalhando no tempo em que nós estamos casados, e nenhum problema. Glória ao nome de Jesus por essas coisas. Então a gente precisa de maturidade, a gente precisa de diálogo, a gente precisa de compreensão, e a gente não pode ter machismo, né? Ricardo, por favor, evangelista, olha a hora, viu? Só a gente discutindo os assuntos, nós estamos no primeiro ponto. Por favor, evangelista Ricardo, se coloque em pé aí, por favor, que as mulheres querem te ver. Olha, nessa questão que foi falado, né, lá em Belo Horizonte, quando a minha esposa estava trabalhando no administrativo da Polícia Civil, ela ganhava bem mais do que eu. Eu era vigilante e ela trabalhava no administrativo da Polícia Civil. Aí ela pegava e falava comigo assim: meu bem, eu sei que às vezes você quer fazer as coisas, o seu ordenado, o seu salário às vezes está meio assim. Irmãos, ela trocava comigo. Ela pegava o dela e falava: então o meu para você e me dá o seu. Aí eu falei: opa, aquilo eu achei bom, né? Porque era mais. Porém, assim, dentro de todo o respeito, tal, ela fazia aquilo, e assim, irmãos, realmente eu ganhava, o valor era bem, sim, menos do que o dela. Aí pronto, mas a gente fazia aquilo ali, ela me passava o dela, eu passava o meu para ela, e eu vivia tranquilo. Aí hoje, a gente sempre conversa, igual assim, hoje ela trabalha à noite, aí eu trabalho ao dia, hoje o meu salário é bem melhor do que o dela. Aí, a gente conversando, ela falou: meu bem, olha, poxa, está difícil para mim, a noite não está fácil. Ela pega de 10 da noite, vem às 6 da manhã. Eu falei: minha filha, vamos fazer assim. Você me ajudou muito. Ainda continua me ajudando, mas agora chegou o momento de eu cuidar de você. Você vai pegar, vai acabar esse contrato, você não vai renovar esse contrato. Hoje, graças a Deus, o que a gente ganha, o que eu ganho, vai dar para mim cuidar de você aqui em casa, né? Agora tem a Emily, que também chegou, está trabalhando, graças a Deus, começou a trabalhar na Unilog. O Tiago agora também acabou o contrato dele na farmácia, mas ele vai começar um outro trabalho. Eu falei: então chegou o momento de nós cuidar de você. E assim, irmãos, ela pegou, ficou assim: meu bem, mas poxa, aí, como é que vai ser? Eu falei: não, olha, você vai, que Deus me abençoe, eu estou trabalhando, você fica em casa, né, termina esse contrato seu, fica em casa e nós vamos cuidar de você. Toda a vida ela trabalhou, irmãos, mas hoje eu dou graças a Deus que Deus está nos dando condições de manter a minha esposa em casa. Por quê? Como o pastor falou, o pastor Vanderlei disse, irmãos, minha esposa era uma mulher assídua nos trabalhos pela manhã, na oração aqui, escola bíblica dominical, era visita, hoje parou tudo, e ela se sente triste com isso. Eu falei: minha filha, olha, então, Deus está abençoando, né? Você volta aquilo que você faria estar fazendo na igreja, e ela com toda alegria, né, me ouviu, falou: não, então eu vou fazer assim. E eu quero assim agradecer essa oportunidade, mas nessas questões, irmãos, acho que o casal, tendo diálogo, conforme o pastor disse, um diálogo, né, uma compreensão com o outro, cada um desenvolvendo o seu papel, um respeitando o papel do outro, eu creio que vai bem. Obrigado, evangelista Ricardo. Bom, irmãos, no terceiro subtópico, a gente está percebendo sobre a liderança masculina. O comentarista deixa claro aí para a gente de que Deus é quem dotou o homem a responsabilidade da liderança. O homem gosta muito disso, né, de falar de liderança, de que ele é o líder, lembrando da verdade prática que está envolvida com virilidade, está envolvido essa liderança aí com responsabilidade, e aí a gente percebe que dentro do princípio mundano há aí o que nós temos conhecimento, os viés, né, feminista, que trata sobre essa questão de liderança, que é um neomarxismo, que trata esta liderança do homem completamente um sistema machista, tá? Porque esse viés feminista entende essa liderança que Deus dotou o homem como machismo. E aí esse machismo que é muito comentado hoje, que é muito propagado quando o homem quer exercer o seu papel de liderança,
tá? Essa liderança, estou repetindo constantemente, dentro do princípio da verdade prática, não o machismo da brutalidade. Essa masculinidade não tem a ver com brutalidade, com grosseria, com uma imposição machista, aí sim, tá? Agora, a liderança bíblica, ela fundamentado na responsabilidade, no seu governo saudável e com princípio que norteia essa liderança, com o princípio do temor de Deus, com o princípio bíblico, esse lar terá uma funcionalidade. Isso é corroborado, essa liderança masculina que Deus é quem entregou para o homem. Quando Paulo trata disso, quando escreve à igreja de Éfeso, mostrando, né, que assim como Cristo, ele é Senhor da igreja, é o cabeça da igreja, os maridos também é o cabeça do lar, é o cabeça da esposa, é ele que tem o governo, é a liderança dentro da sua casa, e ele trata isso, que uma vez como Cristo se entregou pelo bem-estar da igreja, a liderança masculina requer a prática de algum tipo de sacrifício pela mulher. Então a liderança está envolvida também no amor, a liderança do homem está envolvida com sacrifício pela mulher, do mesmo modo que Cristo se sacrificou pela igreja, e aí a gente percebe essa liderança masculina dentro deste princípio. Deixa eu voltar para os homens agora, eu vou encerrar o primeiro ponto. Bom, nós estamos tratando aqui de uma desconstrução de masculinidade, a gente está tratando sobre esse tripé da liderança, né, dessa masculinidade, melhor dizendo. Então eu queria perguntar isso aqui para os homens agora. Eu estou me referindo aqui, mas de repente eu pergunto lá para trás, para o Rubens, né, Rubens? Você responda isso com facilidade. E deixa eu perguntar para vocês. Para os homens, tá? As mulheres vão querer responder, mas não precisam, tá? É os homens. No papel masculino, no papel da liderança do homem, dentro desse tripé, vocês têm uma compreensão de que essa funcionalidade está fazendo parte da nossa vida? Está sendo realmente assim o nosso papel? Essa liderança que Deus entregou para a gente, ela tem a funcionalidade dentro desse tripé? A gente exerce isso, na verdade, na prática? Por favor. Pastor Evaldo, o senhor quer responder, pastor Evaldo? Dá um microfone aí para o pastor, para quem quiser responder. Eu quero saber se a gente realmente entende que essa masculinidade faz parte realmente da nossa vida, que há liderança na nossa vida dessa maneira. A paz do Senhor para a igreja. E o pastor, eu acredito que sim, né? Em algum aspecto, eu acredito que sim, né? Que nós estamos cada dia mais assim, procurando exercer, né, aquilo que foi cabível a nós para cuidarmos, né, do nosso lar, né, em todos os aspectos, né, de respeito, de liderança, né, para que o lar vá bem, que a família vai bem. E eu acredito que sim. Muito obrigado, pastor. Então, essa liderança, ela faz parte do nosso comportamento. Os homens hoje, o senhor acha que estão exercendo esse papel dessa masculinidade, cumprindo esse tripé com normalidade? Vocês pensam assim, irmãs? Acham que... Olha o posicionamento... Não estou querendo criar contenda aqui não, tá, irmão? Por favor. Mas, se perguntar isso para as mulheres dirão que não. Tá? Se perguntarem para as mulheres, pastor, por quê? É claro que em um caso e outro diferente. Mas, normalmente, há uma fala da parte feminina de que essa masculinidade, esse cumprimento dos papéis, ele tem se deteriorado.
deteriorado. Vocês querem ver isso, irmãos? Olha o nosso segundo ponto, como é que ela responde isso. O segundo ponto da nossa lição mostra a erosão da masculinidade. Essa erosão está tratando de um desgaste da masculinidade. Como é que se dá o desgaste, a erosão da masculinidade? Dentro da falta desse tripé da verdade prática. E aí, ela vem acentuada com uma série de problemas. O primeiro, vocês vão perceber aí, apologia à homossexualidade. Nunca, irmãos, houve tanta defesa da homossexualidade como nesse presente século. Tá? Nunca ouvimos falar, irmãos, de tantas aberrações como neste presente momento. E aí o que acontece além dessa apologia da homossexualidade? Responsabilidade negligenciada. Aquilo que é da verdade prática, vocês estão percebendo que essa responsabilidade da masculinidade está sendo negligenciada. E não só uma responsabilidade negligenciada, como uma crise de liderança. Então vocês estão percebendo que nós estamos vivendo um período difícil, aonde problemas que estão relacionados com a masculinidade, vocês vão vendo a erosão acontecendo. É claro que eu não quero dizer que seja um problema aqui dos homens desta congregação ou da nossa igreja. Eu acho que a igreja, principalmente os homens que estamos tratando especialmente hoje, eles estão sendo norteados pelos princípios bíblicos. Então vamos começar a entender a erosão da responsabilidade. Bom, apologia à homossexualidade ou defesa da homossexualidade. A gente percebe que há uma tentativa de legitimação da homossexualidade. Irmãos, isso está no Congresso Nacional, isso está nas empresas, essa apologia para a homossexualidade. Nunca percebemos um período tão difícil em nossas escolas, isso está na educação. A insistência, às vezes, que eu vejo aqui, quando a minha esposa está falando em sala de aula, para que a gente, os pais, acompanhem o caderno dos filhos, que acompanhem indo nas escolas, para saber comportamento dos filhos, porque essa questão de apologia à homossexualidade, ela vai sendo construída, irmãos, de uma maneira tão rápida. Há tempos atrás disse para vocês que o que era oculto, o que se tinha o termo de escondido no armário, isso está abertamente. E a gente que está inserido nessa sociedade, a igreja também está inserida na sociedade, a gente faz parte dessa sociedade e a gente não pode fechar os olhos para isso. Então, acompanhar as escolas é um meio da gente poder frear isso, educar os nossos filhos, fazer com que haja uma formação correta para os nossos filhos, porque o que os nossos filhos eles estão aprendendo lá? Se falava tanto de cartilha, não sei se é esse o termo que fala, uma cartilha gay, que se propagava nas escolas aí, se eu pudesse falar aqui e expressar para vocês, irmãos, o que eu já vi de coisas relacionadas a livros, como é que estão ensinando, ou que se ensinava em escola, como é que os meios de educação, eles têm que tomar muito cuidado hoje até com o que se fala. É difícil para o professor, para quem é professor, como a minha esposa, irmã Priscila e outras aqui, quando vai para a sala de aula, o problema que dá, irmãos, usar uma expressão equivocadamente, vai fazer com que haja os pais da escola, e se não tomar cuidado, demissão para o professor, e vai por aí uma série de coisas até para não chegar à cadeia.
porque as leis estão legislando em torno dessa defesa da homossexualidade. E aí o que a gente faz? Qual é o nosso papel como igreja, irmãos? A instrução para os nossos filhos, a doutrinação para os nossos filhos, assegurar para eles os princípios que devam nortear a vida de um homem. Sempre disse para vocês aqui, eu acho que é próprio para a gente poder dizer, o rapazinho, aprenda a sentar, o rapazinho, aprenda a ter a sua maneira de falar, aprenda a ter a sua maneira de gesticular, porque às vezes, de tanto ser criado perto de mulher, ele pega os trejeitos da mulher. Então, quando for sentar, senta como homem, rapaz. Fala como homem, rapaz. Que posicionamento é esse? Porque isto você pode falar assim e pode mostrar essa diferença que Deus estabeleceu entre homem e mulher. Os princípios, né, estabelecidos por Deus, desde essas questões, né, hormonais que tornam próprio o homem e da mulher, a diferença de cada um. Então é a gente que tem um papel importante na formação da nossa família, dos nossos filhos. Como é que a gente vai permitindo com que o rapazinho seja criado na escola e que seus amigos sejam homossexuais? Como é que o rapazinho vai cortar cabelo e aí ele vai cortar cabelo só em uma barbearia de homossexuais? Como é que essa moça vai mexer, né, em fazer as unhas, ou que vai para um salão de beleza onde só tem homossexuais, lésbicas, enfim? Então a gente talvez esteja faltando na nossa liderança, o pai não estando a par disso, não conhecendo os passos do filho, não sabendo aonde que o filho está. De vez em quando, irmãos, eu quero entrar aqui no mérito da questão, mas tome muito cuidado, principalmente a parte feminina. As irmãs indo cortar cabelo, mexer lá com cabelo, pintura de cabelo, em salão de homossexuais. Que isso, irmãos? Que princípio é esse? Se antigamente não se falava nem de corte de cabelo, nem de pintura de cabelo, agora estão indo no salão de homossexuais. E aí conversa, irmãos, como que parecendo dois irmãos, dois amigos. Precisa a gente ser mais enérgico com essas questões, se posicionar melhor, e a gente vai vendo as conversas norteando a vida de uma irmã da igreja por homossexual, que acha lindo o modelo do cabelo lá que ele fez. Se não tomar cuidado, é ela que fez, tá? Porque ele é ela é ele, e vai aí uma série de problemas. Então a igreja, ela não pode se fragilizar, ela precisa continuar com esse modelo, com esta forma de ser bem incisivo, com uma doutrinação bíblica, com uma formação bíblica, ética, coerente, em que nós tenhamos defesa do que Deus estabeleceu. E se a gente não tomar cuidado, irmãos, parece que tudo natural, tudo comum, e a gente está vivendo esse problema. Então, dentro desse segundo tópico, vocês estão vendo apologia, né, à homossexualidade, tá? Nunca ouvimos falar coisas que está aí na lição, como binário. A gente está vendo as pessoas do governo, bom dia a todos e a todes. E todos, conversa fiada, todos é para todos mesmo, não tem todes. E se não tomar cuidado, esse linguajar está na boca dos crentes. Bom dia a todos, que todos, sangue de Jesus tem poder. Todos. Esse é o parecer aí desse desgoverno que está aí, e a gente vai acatando esse tipo de propagação.
Também a gente está vendo a responsabilidade negligenciada, o comentarista coloca aqui em virtude da relativização da masculinidade, o modelo bíblico vem sendo abandonado. Tá? Isso aqui, pastor Evaldo, a resposta que o senhor está dando mostra assim, a funcionalidade em determinados lares, mas há um nível acentuado dessa desconstrução e a desvalorização por causa dessa relativização. Tudo é normal, a conversa não é bem assim, não é dessa forma, existe outra maneira de pensar, existe outra forma, e aí a gente vai vendo essas responsabilidades sendo negligenciadas. Aí o comentarista diz que a identidade masculina a capacidade de prover e proteger a família é substituída por indivíduos de duplo ânimo, vacilantes, inconsequentes. Tiago 1,8. A parcela uma parcela é incapaz de sustentar a sua própria casa. Olha que grave, irmãos. Há uma pesquisa de que 41% dessa questão do modelo masculino, de responsabilidade da família, vem sendo completamente abandonado, negligenciado. E aí os prejuízos acontecem no seio da família, porque a responsabilidade está sendo negligenciada, vem sendo abandonada. Com isso, acontece o quê? Esta crise de liderança, a crise da masculinidade tem gerado homens incapazes de exercer liderança. Uma sociedade sem líderes eficazes transforma-se em anarquia. Então, olha que prejuízo para a nossa sociedade. A liderança masculina vem caindo, a sociedade vai vivendo essa anarquia que a gente está presenciando. Por quê, irmãos? Nada se faz sem liderança. Nada se constrói sem liderança. Tudo, em qualquer tempo, em qualquer lugar, Deus dotou líderes. Homens são lideranças dentro da sua casa. Quando o homem normalmente negligencia e aparece esta crise de liderança, os prejuízos são horrendos, irmãos, são tremendos na sociedade, em especial dentro da família, dentro da casa. Nós chegamos ao terceiro ponto, não vai dar para a gente comentar todos sobre eles, mas vai falar um modelo bíblico de masculinidade. Este modelo se chama Boaz. Ele exerce a sua liderança em generosidade, exerce a sua liderança em responsabilidade, e a gente percebe de que ele é um modelo para todos os homens. Tarefa para todos nós. Queremos um modelo para nós, em que realmente mostre grandeza de que é um homem com sua funcionalidade de masculinidade. É só a gente ler bastante a história de Ruth e a gente vai olhar para Boaz, um homem que cumpriu um papel de generosidade, oferecendo a Ruth uma devida tranquilidade, cuidando dela dentro de termos financeiros, cuidando dela em termos de proteção, sendo protetor, responsabilidade, um modelo da vida também de Boaz. E o texto que o comentarista coloca aqui, destacamos: assim, movido pelo senso da responsabilidade, liderança e honra, Boaz levou o caso aos anciãos. Qual era o princípio da vida de Boaz? Cumprir o seu papel de masculinidade. Claro que dentro de um princípio, do temor de Deus, do conhecimento de Deus, a gente percebe que Boaz é um modelo de uma masculinidade que deva ser imitado por todos nós. Eu queria orar pelos homens aqui nesta manhã. Todos nós, irmãos, eu acredito que todos nós
é possível que a gente esteja falhando em alguma maneira, em alguma forma, seja na virilidade, seja na responsabilidade, ou seja na liderança. A questão é para todos nós nesta manhã, Deus, irmãos, nos entregou esses princípios para nortear a nossa vida. Será que a gente tem cumprido eles? E eu queria que vocês se colocassem em pé para que nós orássemos e nos dirigíssemos a Deus em oração na manhã de hoje. A gente pode melhorar, irmãos, a nossa masculinidade? Pode, claro. Como é que se melhora? Dentro do princípio da verdade prática. Esperamos em Deus, irmãos, de que Deus ajude-nos e esforce as nossas mãos. Irmã Milka, pega o microfone, por favor. Mais uma vez, a paz do Senhor, os irmãos. Eu acho, irmãos, todos precisamos melhorar e ninguém é exemplo para ninguém, mas somos sempre... Mamãe não está aqui hoje, mas eu quero comentar o exemplo da minha família, né? Meu pai vem dessa tradição que a gente chama de machista, que pensando na masculinidade, como foi tratado aqui, mas assim sempre foi um líder mesmo em casa, liderança, mas sempre achava essa questão: homem na cozinha vira mariquinha, né? Que era a fala antiga, um homem na cozinha vira mariquinha. Mas, irmãos, mamãe, ela conseguiu, sabe que mamãe é uma negona muito forte, né? E conseguiu tratar isso com meu pai de forma que meus irmãos, vou falar também como pastor, são 3 machos mesmo, e todo mundo é cooperador em casa, entendeu? Os meus irmãos, se as esposas não puderem fazer, eles tomam a frente, né? Luiz Otávio já percebeu, né, Luiz? Eles cuidam de tudo o que for preciso. Então, irmãs, o que a gente precisa, eu acho que como mães, é estar direcionando os nossos filhos, porque às vezes a gente fica mais tempo com os meninos em casa, tanto com os rapazes quanto com as moças. É orientar essa questão mesmo. Olha, postura, de liderança, de responsabilidade com os homens. Os meninos passaram, eu falo assim, de questões de sistema mesmo, né? Passaram muito tempo só com bola na rua, não podia fazer nada em casa porque viravam mariquinha. Irmãos, que isso? Lá em casa todo mundo lava louça, todo mundo lava banheiro, meus irmãos são casados, eles cuidam da casa. Entendeu? E fazem até muito bem feito, né? Então, eu acho que a gente precisa, as mulheres também, no seu papel de feminino, orientar as filhas, orientar os rapazes, e que devam ser ajudadores. Eu acho que a gente, nessa prática, né, desses papéis, com entendimento, como o texto que a gente leu aqui de Tiago, de Pedro, quer dizer, eu acho que as coisas vão melhorar. Eu acho que precisa haver um consenso em família. Em família. Para que a gente, o que a gente vai fazer para melhorar isso, para um ajudar o outro e para não depreciar um ao outro. Eu acho que a gente precisa muito disso. Um minutinho, irmã Cleonice. Entrega o microfone lá, porque a senhora não pode falar sem o microfone, porque está gravando, então, para deixar registrado aqui, senão não escuta. Eu ia, então, desistir. Eu vou falar. Eu louvo a Deus pela palavra da tia Milka e quero também, né, glorificar a Deus porque os meus filhos são uma bênção. Eles não estão aqui não, mas eu ensinei meus filhos. Meus filhos ajudam as esposas deles, lava banheiro, varre casa, o que tiver de fazer meus filhos faz, porque eu louvo a Deus que Deus cuidou de mim e eu pude fazer isso, né? Apesar de que meus filhos, na verdade, não tiveram um pai presente. E os 3 últimos têm o pai presente, mas, né, os irmãos entendem como é que meu esposo tem a parte dele de deficiência. Mas isso não impediu de meus filhos, como tia Milka falou, de ser macho mesmo. E eu louvo a Deus também, porque os meus genros também são macho mesmo, eles fazem. E eu parabenizo os machos que fazem assim. E os que não fazem, procura fazer, que ainda dá tempo. Ponto. Falei para vocês que as mulheres iam começar a falar, né? Falei para vocês. E a minha esposa é a principal que está falando aqui.
Viu, né, irmã Cleonice? Mas não há nenhum problema na ajuda das tarefas, irmã Cleonice. Está correto. É isso mesmo, isso não diminui o homem. O que diminui o homem é a falta do cumprimento dessa masculinidade, tá? Que tem a ver com virilidade, com liderança e com responsabilidade. Então, as responsabilidades dentro de um lar são de ambos e podem ser compartilhadas. Papéis são diferentes de homem e mulher, mas não quer dizer que papéis têm a ver com louça, com ajudar na tarefa da casa. É claro que precisa ter um olhar dentro do que nós temos vivido neste presente século. Eu acho que está uma série de elementos, irmã Cleonice. Por exemplo, desde as companhias, com quem que esse rapaz se relaciona na escola, quem são as companhias deles, com quem ele anda. Fator de estar muito próximo à mulher pode fazer com que haja uma identificação de comportamentos femininos no homem, tá? Mas lavar uma louça, varrer uma casa, limpar um banheiro, não quer dizer que isso criará qualquer tipo de problema. Ainda bem que a senhora está dando testemunho de que tem machos lá dentro da casa, tá bom? Irmão Edson, está vendo agora? Eles querem falar, irmão. Vamos, Edson, brincadeira, tá? Pastor, eu concordo. Bota o microfone aí bem. Eu concordo com o que a irmã Milka falou. A minha mãe também, ela me criou também, sempre falando comigo, você é homem, a sua responsabilidade é essa e essa e essa. Mas você vai ser criado também fazendo as funções que cabe à mulher. Porque no futuro, você vai ver que aquilo que você aprendeu vai te servir no futuro. Vai te servir no futuro. Porque o homem, ela sempre falava comigo que não quebra a mão do homem, que não vai trazer prejuízo nenhum quanto à masculinidade, ajudar a fazer os deveres da casa. A minha mãe foi uma mulher que ela me instruiu em tudo. A minha mãe, ela me segurava mais em casa do que as mulheres. Ela me segurava mais em casa, mas ela sempre me orientou. Porque eu era para ela como se fosse o braço direito dela. Que minha mãe não teve marido, mas meu pai não criou a gente. Foi minha mãe que criou a gente. Então, assim, ela sempre me orientava. Não custa passar um pano na casa, não custa você lavar uma vasilha, não custa você lavar um banheiro. Mas sempre ela falava comigo, ó, você é homem, e homem a responsabilidade é isso, isso, isso e isso. Aí me fez lembrar de Joquebede, mãe de Moisés. Ela foi criar ele no palácio, mas ela falava assim, Moisés, você é hebreu, você não é egípcio, você é hebreu. Então, já mostrando para nós ali, que o homem ele tem um padrão estabelecido por Deus. Ele não vai viver, ele está no Egito, mas ele não vive as coisas do Egito. O que está acontecendo muito conosco hoje? Que nós temos os nossos filhos, a primeira ação que nós fazemos é dar um celular ao filho. E aquilo ali, nós esquecemos da nossa responsabilidade, que nós temos que educar, nós temos que mostrar o caminho, nós temos que mostrar a diferença entre homem e mulher, e às vezes nossos filhos ficam tanto tempo no celular, que acaba nós não vigiando o que eles estão vendo e ouvindo lá. Então, assim, os nossos filhos acabam sendo instruídos por aquilo que o mundo está acontecendo aí. E o que está acontecendo, isso está gerando em nós cristãos, também dentro da própria igreja, dentro dos nossos lares, isso está acontecendo. Então, desconstrução, se não tomarmos cuidado, exatamente, ela está sendo natural então, dentro da igreja. Então a gente temos que voltar para a palavra, e ver que quem tem que educar os nossos filhos somos nós. Não é uma ideologia que está aí fora, não é um sistema que está aí fora que tem que educar os nossos filhos. Quem tem que educar os nossos filhos no caminho somos nós. É responsabilidade nossa. Obrigado, irmão Edson. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Por favor, os homens, curvam a sua cabeça. Orem comigo na manhã de hoje. Eu acredito que é uma lição importante para a gente poder aprimorar
a nossa masculinidade, compreendendo os valores da palavra de Deus e o padrão estabelecido por Deus. Ó Deus, nós lhe somos gratos, Senhor. Agradecido ao Senhor pela manhã de hoje, especificamente hoje, quando é celebrado o Dia dos Pais. Nós, ó Deus, estamos aqui na sua casa, podendo, Senhor, ter a oportunidade de sentar e aprender a palavra do Senhor. Os padrões estabelecidos pelo Senhor desde a criação do homem, aonde o Senhor, ó Deus, estabeleceu princípios na vida, Senhor, do mesmo. Ó Deus, o que aprendemos na manhã de hoje, na verdade prática, Senhor, seja assim a nossa forma de viver, Senhor, com virilidade, com responsabilidade e com liderança, Senhor. Ó Deus, estes são os atributos do Senhor conferido a nós homens, meu Pai. Os dias são maus, os dias são trabalhosos, e nós contamos, ó Deus, com a sua mão para nos ajudar, Senhor, nas responsabilidades no que diz respeito à formação do lar, à educação dos nossos filhos, o comportamento, ó Deus, que é inerente de cada homem, Senhor. Ó Deus, esforça nossas mãos para poder cumprir aquilo que são determinações do Senhor, meu Pai. Se a tua mão sobre cada homem que aqui está, Senhor, aonde, Senhor, vieram na manhã de hoje receber a instrução do Senhor. Guarda-nos, ó Deus, da perversidade deste mundo. Coloca, Senhor, o devido temor em nosso coração. Faz com que o nosso comportamento seja para beneficiar, Senhor, a nossa família, para beneficiar aqueles que estão à nossa volta, Senhor. Ajuda-nos a poder, Senhor, com os padrões estabelecidos pelo Senhor, façamos com alegria a tua vontade, ó Deus. Se a tua mão sobre cada um dos teus filhos, Senhor. Ajuda-os no processo, Senhor, da liderança, do governo, da responsabilidade dentro de casa, as responsabilidades que o Senhor concedeu a cada homem, meu Pai. Ó Deus, que haja unidade, funcionalidade dentro deste lar. Assim, meu Pai, nós oramos nesta manhã, certo da vitória, agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.